A pergunta de hoje é: doutora, não quero que o pai retire minha filha da minha casa para exercer o direito de convivência. Só aceito que ele realize as visitas embaixo do meu teto. É possível? E aí, o que vocês acham? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Andressa, sou advogada e trago para vocês informações sobre o direito das famílias. Minha cara seguidora, qual é o motivo para que o pai não retire a criança da sua casa e conviva com a sua filha na casa dele, com a família dele? Existe um motivo? Existe um risco para essa criança ou não? É necessário analisarmos e avaliarmos essa situação, uma vez que é muito importante que sua filha desenvolva autonomia e esteja também juntamente com o pai e com a sua família paterna. Veja bem, primeiro tem que analisar se já existe uma decisão judicial que estipulou o direito de convivência do pai. Muito provavelmente nessa decisão já foi fixado, se tem uma decisão, já foi fixado os dias e inclusive onde e como vai funcionar essa convivência. Se lá nessa decisão está descrito que até a idade X a criança deverá conviver com o pai na sua residência, ok, a decisão deverá ser respeitada e as visitas ocorrerem na sua residência. Porém, se esse pai entrar com o processo e conseguir aí uma decisão que dê o direito a ele de retirar essa criança, você sim deve liberar a criança para conviver com seu pai. Ah, doutora, mas ele oferece riscos para minha filha, eu não confio nele. Neste caso, você vai ter que trazer dentro do processo provas de que esse pai oferece riscos para a criança, para que então o juiz fixe uma forma de convivência que seja o melhor para a criança e não necessariamente na sua casa. Porque isso pode trazer aí prejuízo para ele, por exemplo, se ele tem uma nova família e como vocês estão separados, eu acredito que acaba muitas vezes ficando uma situação desconfortável para o pai. O que o juiz poderá levar em consideração nesse caso é a idade da criança. Vou dar um exemplo aqui. Se você ainda amamenta, então essa criança é um bebê. Neste caso, existe uma grande possibilidade de você conseguir com que essa convivência seja realizada na sua casa. Porém, também existe para o pai o direito de retirar essa criança por algumas horas e depois devolver. Tá? Então, cada família, cada processo, o juiz vai analisar o que será melhor para essa criança. Tá? Mas, de fato, o juiz não vai indefinidamente deixar com que a convivência seja realizada somente na sua casa. O juiz pode, inclusive, pedir a residência de um terceiro. Se você, de repente, não confia em deixar a criança com o pai, ele pode, de repente, aí fixar a convivência na casa dos avós, tá? Para que tenha alguém ali intermediando a convivência entre pai e filhos. Muitas vezes o pai e os filhos têm uma dificuldade de convivência. Então, de forma a adaptar essa convivência, o juiz pode fixar uma casa de um terceiro. Mas na casa do ex-casal, na sua casa, é uma hipótese mais difícil de acontecer, uma vez que já existiu uma separação e se o casal não tem, de repente, aí um bom diálogo, é muito difícil o juiz fixar a convivência da criança na casa materna por um tempo muito longo, a não ser que tenha um motivo que justifique, como o motivo que eu te dei, que é a amamentação. No caso, eu já tenho uma decisão, porém, a mãe, ela não quer cumprir. O que eu posso fazer? Bom, neste caso, se já existe uma decisão que fixou os dias de convivência para a retirada da criança, essa decisão deve ser cumprida. Se a genitora não está cumprindo, é possível entrar com cumprimento de sentença, que é um processo que vai o quê? Obrigar ela a cumprir o que foi definido lá na decisão judicial. Então, se tem uma decisão judicial, deve ser cumprida. Doutora, outro caso. Se não tem um motivo justo, pode estar caracterizando alienação parental? Totalmente possível alegar alienação parental. Então, se não existe um motivo para exigir que o pai só realize a convivência dentro da casa da genitora,
É totalmente possível alegar dentro de um processo judicial que está ocorrendo alienação parental, se o pai está tendo dificuldades para exercer o direito de convivência. Mas aqui, pessoal, eu estou falando no caso do pai não aceitar essa convivência na casa da genitora, porque pode ocorrer de existir situações onde o genitor, às vezes, até prefere que a convivência se realize na casa da genitora. Às vezes ele quase não tem convivência com a criança e quando tem, é na casa da genitora. Se está ok para a genitora, está ok para ele, ok. Agora, se a genitora faz essa exigência com o intuito de prejudicar o relacionamento entre filho e pai, isso é um ato de alienação parental e deve ser combatido. Pessoal, concluindo o assunto. Minha seguidora, se existe um motivo justo para que essas visitas sejam realizadas na sua residência, exponha isso dentro de um processo judicial. Relate isso dentro de um processo judicial. Lembrando que o pai também terá o direito de defesa e lá ele poderá alegar que está ocorrendo alienação parental, que é um fato muito grave. Então eu espero que essa exigência sua realmente seja um cuidado, mas que você consiga trabalhar isso, né, juntamente com o genitor, para que essa convivência seja realizada na casa dele, ainda que futuramente. Pessoal, por hoje foi isso. Peço que você curta o vídeo, ajude o nosso canal, segue o canal, ativa o sininho e eu espero vocês na próxima. Um abraço.